Fala, família, Leonardo aqui, rapidinho passando na manhã desta quinta-feira, dia 6/2/2025, para deixar para vocês aqui um corte da nossa live de ontem. Tivemos que privar a nossa live e deixamos só para membro, mas eu acho que esse corte do pós-jogo é importante para a gente poder debater mais essa atuação horrorosa do Vasco da Gama, essa derrota que chegou, que não foi surpresa nenhuma. Vasco manteve o mesmo nível de atuação do jogo contra o Volta Redonda, agora pegou um time um pouquinho mais qualificado, um time um pouco mais organizado do que o Vasco. E aí o Vasco chega à sua primeira derrota, e essa grita toda que vocês vão ver nesse corte não é pela derrota, não é pelo simples fato de perder para um rival, para o Fluminense, não, mas é o nível de atuação, e também a gente vê as carências desse elenco que são gritantes, e aquilo que nós tínhamos de esperança, que era esse meio-campo. O meio-campo está atuando dessa forma, um time totalmente espaçado, desinteressado, um time apático, cometendo erros consecutivos no meio-campo, na defesa, e até mesmo não tendo criatividade nenhuma e nem ataque. É claro que nós vamos aqui alertar, é claro que nós vamos bater de frente, porque é aquilo. Estamos aqui para apoiar, estamos aqui para entender a reformulação do Vasco, mas, cara, uma pré-temporada, onde o Vasco teve todo o tempo para se preparar, atuar da forma que atuou contra o Fluminense, é claro que acende a luz de alerta. E também fica aquela pergunta: quando é que essa diretoria irá se manifestar? Quando eles vão vir a público para poder esclarecer, principalmente, qual é o planejamento de futebol para 2025? Porque até agora o presidente Pedro Paulo não veio o Marcelo Santana, não veio o Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF do Vasco da Gama. Parece que o Vasco está à mercê, está abandonado, porque ninguém fala nada, e seria muito importante. É claro que o Carille tem os seus problemas, tem os seus defeitos, mas também quando você olha para o banco de reservas, quando você olha para esse elenco, que você não vê nenhuma solução, é claro que preocupa. E eu vou dizer até nesse corte, aquilo que nós tínhamos de melhor, ou a nossa maior esperança, que era esse meio-campo não atua, Payet mais uma vez sumido, Payet mais uma vez você não conseguiu enxergar em campo, Felipe Coutinho não resiste aí uma sequência de jogos, saiu já tinha sentido, já antes do jogo, ali no aquecimento, e você vê o Vasco cometendo os mesmos erros. Bom, tem muita gente falando que o Lucas Oliveira consegue ser pior do que o Léo, que a zaga do Vasco é fraquíssima, o Piton com uma atuação patética, sem contar que o Vasco faz uma dobra de laterais, porque não tem um atacante, não tem um ponta, e nós ficamos ali sobrevivendo de cruzamentos. Então, nesse corte, nós vamos falar sobre tudo isso, e também é importante, porque não é só no momento da live que a gente vem aqui, sabe? Para tentar fazer, de repente, esse vídeo chegar até alguns jogadores, porque, olha, preocupem, se mantiver esse nível de atuação, e se o Vasco não buscar soluções no mercado, esse ano do Vasco começa muito complicado, e o torcedor já começa a ver fantasmas, porque até agora a gente não vê uma saída, pelo menos em termos de janela de mercado, para o Vasco modificar e potencializar esse elenco. Vou chamar a vinheta, depois dela vamos para esse corte, e aí você deixa a sua opinião. E lá para as 4 horas nós vamos trazer muitas opiniões das redes sociais, porque essa grita não é só minha, não é só sua. E aí, bom, se a diretoria também não tiver o entendimento que a torcida está falando, que os influencers, os jornalistas, bom, e aí vai passar por todo mundo. A galera que faz aqui o conteúdo do Vasco está falando, bom, pelo menos a mídia convencional está falando, está todo mundo apontando o mesmo problema. Se vocês não tomarem uma atitude, até que ponto vale a pena essa austeridade? Porque todo esse planejamento de recuperação judicial, extrajudicial, é com o Vasco na Série A. Bom, espero que continue e que vocês tenham a capacidade de buscar soluções, porque a austeridade, ela inicia no momento que você não tem carências emergenciais. Não adianta você querer tapar um santo e descobrir o outro, já diziam os antigos. Então, eu vou chamar a vinheta e aí você fica ligado nesse corte aqui que nós vamos deixar, porque é importante. E é um desabafo também, claro, né? E vamos analisar muito a partida ridícula, patética, sabe? Não é pela derrota, vou repetir. Mas olha essa forma de atuação do Vasco, dá nojo, sabe? É simplesmente algo patético que o vascaíno lá de Brasília e do Brasil inteiro e fora do Brasil não merece, beleza?
Vinheta. Mas não tem como aqui eu passar pano pro Alex Teixeira. Mas longe do Alex Teixeira ser o maior responsável. Sobre o Alex Teixeira, eu já deixei minha opinião. O Amadeu, chama para conversar e demite, rescinde, manda embora. Não tem mais condição. Não tem. Nenhuma. Desculpa, não tenho nada contra você, Alex Teixeira. Te acho você até um cara maneiro, um cara FODA, um ótimo pai, chefe de família, mas tô falando de jogador de futebol. Você não tem condições, nenhuma. Igual o Souza também, com o maior respeito que eu tenho. Quando eu olho pro Souza, eu sinto pena, pra minha vergonha alheia, porque o Souza já deixou de ser jogador há muito tempo. Mas, cara, longe do Alex Teixeira, o maior problema, porque eu tinha expectativa nesse quadrado mágico do Vasco, que é o Coutinho, o Tietê, que não jogou porra nenhuma também hoje, o Alex Teixeira, ó, o Paulinho e o Jair. Cara, e hoje, para melhorar, o Vasco, ele abre o placar. Amadeu, nós abrimos o placar, nós começamos na frente. Quem tinha que rever a estratégia do jogo seria o Fluminense. Só que o Vasco, ele conseguiu repetir o mesmo nível de atuação que foi contra o Volta Redonda, aonde o jogo terminou 2-2 e o Volta Redonda estava vencendo o jogo até o final da partida, quando o Verrete de cabeça e um escanteio cobrado pelo Piton maquiou. E o Vasco é um time sem ideias. É um time sem imaginação. É um time que está refém das pontas, só que não tem ponta. Porra, tu não tem ponta, Carille. E aí, hoje, ele teve a ideia genial de fazer uma dobra de laterais. Não está funcionando. E como eu disse, a nossa maior esperança qual era? Porra, Carille falou que esse time iria se aproximar. Iria tabelar, que o time iria envolver, porque exatamente ele não tinha pontas, e nós achamos que num 4-4-2... esse time iria funcionar. Só que, cara, o nosso meio-campo, como disse muito bem na transmissão da Vasco TV, o nosso meio-campo é um arame liso. A porra do meio-campo não cria, a porra do meio-campo não destrói as jogadas, a porra do meio-campo não corre, só cerca, irmão. Só cerca. Já tinha demonstrado isso contra o time do Volta Redonda. Mas aí, hoje, quando apareceu o Hugo Moura, o que você pensou, senhor? Não, porra, agora o time vai ter pegada. Aí, eu não sei por que diabos o Jair tem que jogar quase de terceiro zagueiro. E é contraditório o Vasco. Porque enquanto o Fluminense subia as linhas, o Vasco queria sair tocando. E em querer sair tocando, os 2 gols saíram disso. O primeiro gol o Jair errou. No erro do Jair, que quase o Lucas Oliveira foi expulso, naquela falta do amarelo, deu origem ao primeiro gol. E o segundo gol, o Vasco quis sair tocando de novo, e aí o Lucas Oliveira ficou sem opção, chutou a bola para a lateral, na batida de lateral, o Arias fez ali o pivô, né, conseguiu esconder a bola, cruzou, tocou a bola para trás, jogador do Fluminense chutou e o Cano desviou 2-1. Sabe qual é o pior? Amadeu, você tem as estatísticas do jogo aí? Porque parece que nós estamos aqui de sacanagem. Porra, tá querendo cornetar. Esse cara é chato pra cacete. Esse cara não é, irmão. É ser honesto, verdadeiro. E isso tem gente que não gosta. Eu não vou passar pano pra essa porra. Porque o mínimo que o torcedor quer é que vocês corram, que tenha vontade. É um time apático, que tá jogando abaixo. E aí o meio-campo do Vasco, o Tietê, se escondeu do jogo. Paulinho muito mal no jogo. Muito mal, Paulinho. Muito mal no jogo. O Jair esquece. Não vou te criticar mais, Jair. Para mim você é outro também que, olha, se arrumar um jeito, sabe, de te negociar, porque você também não consegue render.
Se você não tá conseguindo render no Carioca, Jair. Léo, só é o segundo jogo. Desse time, não. Já é o quinto. E outra coisa, uma pré-temporada de 20 dias. Estão fazendo o quê? O time não consegue trocar 4 passes no meio campo? Aí vocês não querem que eu critique? Eu quero acreditar, e vou continuar acreditando, que o Carille deve estar puto da vida, viu o jogo em loco, que ele estava ali do lado do campo, e viu que realmente tem alguns jogadores que não podem mais vestir a camisa do Vasco. Eu sei que isso também, ele pode direcionar isso à direção do Vasco. O Vasco não tem dinheiro. Pedrinho, tem que dar um jeito, irmão. Sabe por quê? Porque com esse futebolzinho, tá? Que eu achei que ia ser o quadrado mágico, meio campo perfeito. Volta Redonda nos abriu os olhos. E o Fluminense botou aquela pá de cal em cima para a gente acordar, mas acordar de vez, acordar agora. Já chegar, amanhã já tem jogador no Vasco. Porque senão, eu vou falar uma coisa para você, com esse físico, com essa preparação física que o Vasco vem jogando, o Campeonato Carioca todo, tá? E com essa coisa toda de não ter pontas, eu vou tocar nesse assunto, a gente vai sofrer no Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro, só para lembrar, começa na última semana de março. Na penúltima semana acaba o Carioca. É só isso. Daqui a um mês fecha a janela. Não, tem um detalhe, tá, Amadeu? Fevereiro agora o Vasco vai jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil. O sorteio é sexta-feira agora, às 3 da tarde. E, tudo bem. Léo, mas porra, vai pegar um time aí, com todo respeito, tá? Vou citar alguns nomes aqui. Vai pegar aí o Souza, o Tocantidópolis, estou citando um exemplo. Vai pegar o Asa de Piracicaba. Irmão, desculpa. Pros caras, é o jogo da vida. É o jogo da vida. Se, supostamente, o Souza aí elimina o Vasco, o Souza consegue ganhar mais ou menos R$1 milhão, um milhão e pouco, pela segunda fase, que garante um ano inteiro de sobrevivência desse time. Porque lá o orçamento é baixíssimo. Então, pros caras... O Souza eliminou São Paulo numa Copa. Para esses caras é o jogo da vida. E o John Arias botou o Vasco todo no bolso. Botou no bolso, brincou. Brincou com o lado esquerdo, o lado direito, aonde o John Arias era um desespero. Cara, isso é uma vergonha. Eu tô falando que esse time, coletivamente, é morto. Tem jogadores que nós criamos expectativa que até agora não disseram para que vieram. O Felipe Coutinho é um deles, tá, Felipe Coutinho? Quero muito que você dê certo. Dimitri Payet tá aprovado que você não é jogador de clássico. Você não jogou nada, Payet, você não jogou nada. O Piton horroroso, horroroso, Piton, horroroso. E sabe o que me deixa mais louco? Sai o Piton, entra o Vitor Luiz. Cara, meu Deus. É difícil, cara, O ano já... Léo, cara, não é por causa do clássico. Eu já tava puto contra o Volta Redonda. É por isso que hoje eu não comecei de novo cantando. Eu não vou, cara, ficar cantando aqui, batendo palma pra maluco dançar. Eu não vou fazer essa porra. Eu já tava puto aqui hoje. Eu já estava puto, Amadeuzinho, aqui hoje. Sabe, desde o jogo, eu ainda falei, olha, pelo amor de Deus, Vasco. Pelo menos justifica o torcedor. Porra, mano, ontem o Olhar da Colina foi pra lá. Parceiro que mandou algumas imagens de Brasília, sol quente do cacete, torcida lá fazendo procissão, esperando esses caras chegarem, os caras descem igual o Popstar, dando canetada. Olha só, vocês têm que entender que não é por causa de vocês. Se for pra ali um time de segunda, de terceira divisão, vestiu a camisa do Vasco, vai jogar um jogo oficial em Brasília, essa porra vai lotar. Não é vocês que fazem lotar. Porque na segunda divisão nós cansamos de fazer isso. Com o Raniel, com o Léo Jabá, com o Marquinhos Gabriel, entendeu? Com o Neto Borges. Não é vocês, porra! Não é vocês. Vocês só estão pegando o boi, o bonde. Se fosse o time da segunda divisão, com Anderson Conceição, sabe? Com o Andrei. Porra, ia ser do mesmo jeito. Porque o Vascaíno é maluco por essa porra. Mas vocês não conseguem entender isso. Porque perder faz parte. Faz parte, Amadeu, perder.
Faz, mas não dessa forma, né, Léo? O esporte é isso: vitória, empate ou derrota. Mas se você perder, ninguém quer perder, mas se você perde com dignidade, jogando de igual para igual, uma fatalidade, o time adversário jogou um pouco melhor, tudo bem. A gente não vai ficar feliz com uma derrota. Mas, cara, perder dessa forma, para mim, não dá. Desanima e brocha. É broxante. O Vasco está fazendo o torcedor ficar desanimado. Triste já tá. E outra coisa, eu não tô preocupado com o Flamengo. Muita gente, quando pegar o Flamengo, tá arriscado pegar o Flamengo e jogar pra cacete. A gente não tem que viver de Flamengo, não, irmão. A minha preocupação é no decorrer. É o decorrer do campeonato. Porque nós vamos para um campeonato de 38 rodadas. E o Vasco não tem ideia. Cara, o Vasco não conseguiu envolver nenhum time que montou 2 linhas de 4. O jogo contra o Maricá, o Vasco foi lá, foi com um time misto, tudo bem, mas você via dificuldade para trocar passes comum. Todo time que adianta suas linhas contra o Vasco passa aperto. E o Flamengo vai fazer isso. O Botafogo vai marcar o Vasco. E outra coisa, eu não consigo entender, cara. Se você tá com as linhas do adversário adiantada, pra que você vai sair tocando se você não tem qualidade, porra? Dá um chutão pra frente, divide no alto e briga pela segunda bola. Porra! Se você tá com meio campo povoado, geralmente a segunda bola é de quem tem mais homens no meio campo. Só que o Vasco, cara, o Vasco não consegue, sabe, pensar nos princípios básicos do futebol. E isso vai deixando o torcedor desesperado. Porque você que tá em casa igual a mim, né, que entende um pouquinho de assistir jogo, né, Amadeu? Acho que isso a gente entende, né? Cara, o Vasco não consegue tocar três passes, o Vasco não consegue. Mano, cara, jogadores livres, tocando a bola errado. Sabe, tomando a decisão mais difícil, complicando jogada fácil. Que isso, gente? A culpa é nossa, pô. A culpa é nossa, Léo. A culpa é nossa. A culpa é do setorista que é vascaíno, do YouTube, do jornalista que viaja para acompanhar o Vasco. Daí para as coletivas, a culpa é nossa. A culpa é nossa que gastamos o nosso dinheiro. E para a gente poder encerrar, que vai bater meia-noite, eu vou terminar essa live aqui meia-noite, a minha preocupação não é só o Campeonato Carioca, mas é o tipo de proposta que o Vasco vem apresentando quando pega um time de, né, eu não vou falar nem de melhor qualidade, mais organizado. Hoje, aquela ideia do Carille de aproximação, ela não existiu. Já vim aqui, já xinguei, já desabafei, tô baixando aqui agora o tom. Ela não existiu, não teve aproximação, não teve ideia, não teve, sabe, proposta de jogo. O Vasco não apresentou absolutamente porra nenhuma, Amadeu. É nada. Como o Amadeu disse, quantos defesas o Fábio fez? Nenhuma. Quantos chutes o Vasco bloqueou? Nenhum. Você joga com quase 5 homens no meio campo. Você não bloqueia um chute. Um mísero chute. O Fluminense bloqueou 6. É só isso. 16 tentativas de gol, Vasco 6. E outra coisa, o Fluminense tirou o pé, sentou no resultado, e mesmo assim o Vasco foi ineficiente. Eu não estou falando que o Fluminense jogou muito, mas isso que me dá medo. O Fluminense estava aí, sem ganhar de ninguém, bem dizer, na 10ª colocação. O Fluminense se ressuscita nesse campeonato em cima do Vasco. E outra coisa, o Fluminense não fez força para ganhar. 2 erros do Vasco, 2 gols do Fluminense, e nós estamos aqui. Aí sabe qual é o pior? Vimos isso contra o Volta Redonda. Daqui para lá agora, nós temos mais 2 clássicos. 2 clássicos. E outra coisa. Se é para jogar assim nas finais do Carioca, que nem se classifique. Para fazer a vergonha que fez contra o Nova Iguaçu, nem se classifique. Nem se classifica, tá? Briga pela quinta vaga aí da Copa do Brasil e tá ótimo. Porque tá arriscado também, nem vaga de Copa do Brasil ter, com esse nível de atuação, eu não sei não. É isso, né, Amadeu? Vambora, né? Vambora, porque a decepção é grande, a tristeza é maior ainda, e espero que os responsáveis, que os gestores, que o Pedrinho, toda a sua cúpula, sentem
lá, conversem e realmente contrate jogadores. Não vem com essa de austeridade, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Vai levar, sim, a, de repente, brigar de novo. Eu não quero tocar nessa coisa. Brigar de novo o quê? Para não ser rebaixado? Sabe? Ficar lá em 11º, e não se classificar numa Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Chega. O torcedor está cansado. O torcedor cansou. E o torcedor apoia. Então é a hora da gestão de todos os responsáveis pelo departamento de futebol do Vasco começar a botar a mão na consciência e honrarem que são vascaínos e honrar o torcedor. Porque o torcedor que sai do Rio, de qualquer canto, para ir para Brasília, o torcedor que está em Brasília, em Goiânia, para assistir o jogo, que tem um custo, que está lá gritando, às vezes tira o dinheiro do seu orçamento para pagar o ingresso para depois ir para casa. Aí, com uma derrota vexatória dessa, da maneira que foi, gente, pelo amor de Deus. Sem competir. O time não competiu. Não competiu. O time não entrou em campo. Achou o primeiro gol ali. Foi uma cagada, porra. Uma cagada. E acabou. Então parem. Parem de ficar achando que essa porra... que se dane, meu irmão. O Brasil deve, Corinthians deve, Flamengo... Todo mundo deve, porra. Que se dane. Sabe por quê? Se contratar grandes jogadores, o estádio vai lotar, independente do valor. Camisas serão vendidas. Torcida vai vir mais quente ainda, apoiando mais ainda, mais do que o já apoia. A torcida do Vasco apoia demais. A torcida do Vasco faz tudo por esse clube. E o que o clube faz? Não é nem o clube. As pessoas responsáveis não fazem nada pelo torcedor. O Leonardo Gonçalves. Cheguei correndo do meu trabalho para ver esses caras fazer esse papelão. É isso daí, acho que representa muito bem a torcida. A torcida, né? Dorme e acorda pensando nesse time no dia de jogo para isso. Para ver isso. Muito triste. Muito triste. Igual hoje. Tá criticado e vai ficar puto ou não? Ó. Agora, eu não vou ficar aqui, sabe? Eu vendo esse nível de atuação de trabalho para um time milionário, com uma folha de quase 17 milhões, desempenhando esse futebol. Não está justificando. Não tá. Não pode. Não pode. Vambora, Amadeu. Bora, Leozinho. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, galera. Bom, é isso daí, galera. Vou meter o meu pé. Fiquem com Deus. Uma boa quinta-feira na medida do possível. E amanhã de manhã vai rolar o videozinho aqui. Vamos ver o que o Carille vai falar. Tô muito curioso. Fui. Também.